Vidas pretas importam, sim. Olá a todas e todos, André Naves falando. Vidas pretas importam, sim. Na nossa sociedade não basta combater o racismo subjetivo, racismo pessoal, o individualizado em cada um de nós. Aliás, esse racismo, eu quero crer, não é muito comum. Não tem uma pessoa que se assuma como racista ou que tenha atitudes efetivamente racistas. Elas existem, mas ainda bem, conscientemente, isso é raro. Nós precisamos alterar as estruturas pelas quais nossa sociedade, a sociedade brasileira e grande parte da sociedade mundial foi construída. Essas estruturas sociais, portanto, que devem ser combatidas, essas estruturas racistas, excludentes, precarizantes, injustas, tanto elas existem que uma simples frase como vidas pretas importam gera uma série de debates, de discussões, e pessoas se perguntam, se as vidas pretas importam, as brancas não importam? Percebam que nós estamos falando que as vidas pretas importam. Nós não estamos falando que só as vidas pretas importam. Não, a realidade é que todas as vidas importam. E muito, todas as vidas. Só que as vidas pretas não podem ser jogadas no esquecimento, invisibilizadas. E é isso que se está fazendo quando se quer jogá-las num balaio conjunto com todas as outras vidas. E esse processo de branqueamento, de invisibilização social, é o que tem passado o povo preto, em especial pela história do Brasil. Portanto, hoje eu fiz uma lista de 5 personalidades fundamentais para a formação do povo brasileiro, para a formação da nossa nação. E todas essas personalidades, ainda que fossem pretas, foram branqueadas pelos registros históricos e tiveram seu legado invisibilizado, destroçado. Como todas as listas, essa também é parcial, essa também não é completa. Mas existem inúmeras pessoas que poderiam fazer parte dessa lista. Por exemplo, Marielle Franco, grande lutadora pelos direitos humanos, que marcou e marcará uma luta pela concretização democrática do Brasil. O menino João Pedro, o menino Miguel, a menina Ágata, que tiveram seus sonhos ceifados por estruturas sociais que olham no povo preto, no povo precarizado, no povo excluído, criminosos em potencial, que naturaliza uma violência do Estado que não pode ser naturalizada, que naturaliza uma exclusão social que não pode ser naturalizada, que age como normal a falta de educação, a falta de saúde, a falta de saneamento básico e de toda a sorte de oportunidades. Vidas pretas importam, sim. Todas as vidas importam, mas as vidas pretas são esse grito que todos nós temos de empunhar pela inclusão social, pela justiça social, para que nós efetivamente nos unamos em uma democracia. Então eu passo agora a minha lista. Primeiro nome da lista,
Padre José Maurício Nunes Garcia. Esse padre, descendente de escravos, aliás, ele mesmo nasceu como escravo e pela sua educação, pela sua aptidão das artes, conseguiu se emancipar, se libertar dessa chaga, dessa que foi uma das maiores chagas e vergonhas da humanidade, a escravidão. Padre José Maurício Nunes Garcia é um dos patronos da música brasileira, um dos maiores compositores de música brasileira, música sacra. E ele foi completamente invisibilizado, branqueado. É impressionante o que fizeram, o que a historiografia oficial fez com o padre José Maurício Nunes Garcia. Mas ele lutou a vida inteira por uma educação gratuita de qualidade, inclusiva, estatal, pela subvenção das artes, pelo mecenato. Sua obra magna, inclusive, a Missa de Santa Cecília, reflete isso, reflete este legado. Porque Santa Cecília, como eu já falei em outros vídeos aqui deste canal, Santa Cecília é a padroeira, é a patrona das artes, da cultura, da emancipação social. Portanto, quando ele faz uma missa em homenagem a Santa Cecília, ele pega os estratos místicos sociais e fala que só através das artes, da educação, eles conseguirão se harmonizar para levar à emancipação dos indivíduos, dos cidadãos e, portanto, da sociedade. Padre José Maurício Nunes Garcia, número 1. Número 2, Carlos Gomes. Extremamente branqueado, extremamente violentado, extremamente invisibilizado, um dos maiores compositores de ópera do mundo, aliás chamado de o Verdi brasileiro. E o Verdi não somente pela qualidade das suas óperas, que é imensa, é gigantesca. Quem não conhece o Guarani, a abertura do Guarani, por exemplo. Mas Verdi também era um símbolo da emancipação popular italiana. E Carlos Gomes, por isso, também é conhecido como Verdi brasileiro. Mas Carlos Gomes foi violentado, foi embranqueçado pela historiografia oficial brasileira.
foi invisibilizado. Ele inclusive tinha, e isso é uma obrigação violenta, fazer com que pessoas tenham de se portar ou tenham de aparentar aquilo que elas não são. É um fato marcante que deve ser frisado, o bigode que ele usava. A vida inteira Carlos Gomes usou um bigode grande, um bigode farto, assim, para esconder os seus lábios típicos da etnia preta, que deveriam ser símbolo de orgulho para ele, mas eram encarados pela sociedade brasileira como símbolo de vergonha. Por essa e outras que nós precisamos empunhar o grito: vidas pretas importam sim. Carlos Gomes, pela sua música, pela sua ópera, ele gostaria de levar a sociedade brasileira, a sociedade humana, ao apogeu, à emancipação. E sua música inspira, traz estes conceitos de democracia, de Estado democrático de direito, de busca pela liberdade e pela emancipação. Terceira personalidade, Maria Firmina dos Reis. Essa ilustre maranhense, também muitas vezes pouco falada e tantas vezes embranquiçada pela historiografia oficial brasileira, ela era uma feminista antes do seu tempo e uma militante do movimento negro. Ela viveu nos finais do século XIX e foi uma precursora do feminismo brasileiro, do feminismo teórico, e uma precursora do movimento negro teórico no Brasil. Maria Firmina dos Reis. Ela, em obras como Úrsula ou Parnaso Maranhense, ela mostrava como, através das letras, da cultura, da educação, as pessoas conseguem construir sociedades mais justas, mais igualitárias, mais inclusivas. Inclusivas por quê? Porque nessa diversidade que se materializa por uma sociedade inclusiva, todos conseguem contribuir para o desenvolvimento nacional. Maria Firmina dos Reis, a poetisa negra maranhense, que foi embranquiçada pela história. Número 3. Número 4. Nilo Peçanha, o 7º presidente do Brasil. E, aliás, dizem e gostam de falar que o Brasil nunca teve presidentes negros. Não, o Brasil teve muitos presidentes pretos, mas eles foram embranquiçados pela história, que escondem seu próprio passado. E Nilo Peçanha foi um dos que passou por essa violência. Ele foi violentado, uma pessoa ter de renegar suas raízes, ter de renegar sua ancestralidade para se colocar, para se inserir em certos círculos sociais. Mas ele, antes do seu tempo, criou o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Ele sabia que só pelo trabalho, e o trabalho digno, o ser humano poderia se emancipar. Ao mesmo tempo, ele também pregava a educação profissionalizante. Ele foi o criador do Ateliê de Artes e Ofícios, os predecessores dos atuais Cefetes. E tanto é assim que ele, hoje em dia, ainda é o patrono
da educação profissionalizante e tecnológica do Brasil. Ele acreditava que só com uma educação diversificada e inovadora, as pessoas têm sua criatividade estimulada para inovações. E tanto acreditava na diversidade e na inclusão social, que foi o criador do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, o embrião da atual FUNAI, porque ele queria aprender com os índios, ou pelos índios, pelos ensinamentos indígenas, como preservar o meio ambiente, novas técnicas de agricultura, ou novas técnicas artístico-culturais. Ele sim foi um precursor da verdadeira democracia racial, que ele sabia não existir, mas que ele queria construir. Então ele foi um grande bastião do Estado Democrático de Direito. Nilo Peçanha, o presidente preto brasileiro. Em quinto lugar, uma personagem ainda viva e uma das personalidades políticas que eu mais admiro, que eu mais gosto. É uma mulher preta, carioca. Foi governadora do Rio, foi senadora e é deputada. Benedita da Silva. Benedita da Silva começou como faxineira, mas sabia e militava no movimento feminista e negro da época, e sabia ao mesmo tempo que só pela diversidade, ou seja, tomou contato com as feministas da Zona Sul, das elites cariocas, e começou a mostrar qual era a realidade dos morros. Ela morava nas comunidades do Rio de Janeiro e aprendeu e percebeu e tinha essa intuição pela observação que somente pela educação ela conseguiria chegar lá. Ela então, como faxineira foi estudando e se formou em auxiliar de enfermagem. Juntou mais algum dinheiro até se formar assistente social. E sabendo, imbuída deste ideal que a educação liberta, a educação emancipa, hoje em dia ela é uma professora. Professora Benedita da Silva. Senadora Benedita da Silva. Governadora Benedita da Silva. Deputada federal Benedita da Silva. Uma das poucas políticas imbuídas do ideal de emancipar a população, de organizar a população por meio de uma luta, de uma resistência, sabendo então que este é o caminho para a construção de uma sociedade mais justa, em que os direitos humanos e sociais sejam aprimorados, ampliados, concretizados. Somente através da luta, da resistência, das artes, da cultura, da poesia, da música, da educação, as pessoas serão inseridas na sociedade. Por isso, vidas pretas importam, porque os pretos agora vão nos liderar rumo à justiça social, rumo à concretização dos direitos humanos, rumo à defesa do Estado Democrático de Direito, rumo a uma sociedade efetivamente democrática, que seja diversa dentro de si mesmo e, portanto, tenha
tenha inerente a si uma criatividade pujante. Criatividade essa que levará à inovação e ao progresso social. Progresso este que será feito de acordo com o meio ambiente, ou seja, um progresso socialmente responsável e ambientalmente adequado. Essa é a lista que está aí, sendo que muitas outras listas podem e devem ser feitas para que nós resgatemos essa história que muitas vezes é esquecida na nossa nação. Vidas pretas importam sim. Muito obrigado.